aplicativo, mas esperamos que dê certo. Acho que vai dar certo. Eu vou esperar mais pessoas entrarem, aí o que eu vou fazer? Você conseguiu ver aquele vídeo de análise que eu mandei dos 2 livros? Então, aquele vídeo eu acabei não vendo porque teve um tempinho aí que eu fiquei sem internet porque eu tive que ir de outro lugar pra minha casa. Tá, não tem problema, mas depois você dá uma olhadinha naquele vídeo. Eu tô tentando mandar... Ah, já foi, ó. Esse vídeo que eu tô falando pra vocês em arquivo, vou postar agora lá no Classroom, tá? Inclusive o vídeo está mostrando exatamente que eu estou fazendo isso. Que eu tô gravando a aula. Naquele vídeo, o que eu faço? Eu analiso a morte nos 2 livros. E como a morte, às vezes, é uma imposição social. A gente está falando mais de literatura ali. Na live, o que eu propus fazer? Eu propus falar sobre sintaxe mesmo. Aí a parte da gramática, a live e o vídeo vocês têm no YouTube. E claro, como essa live está sendo gravada, se tudo der certo, eu jogo ela no YouTube. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Eu vou esperar só mais 2 minutinhos. Se ninguém entrar, vai só com você mesmo. Não tem problema. E aí eu jogo lá no YouTube pro resto da turma. Você tá conseguindo entender, Lívia, os conceitos de sintaxe, o começo? Sim! Tá mais fácil do que estava anteriormente em questão de interpretação de texto também? Oi, Robson, Sim. Boa tarde. Então tá bom. Robson, eu vou só repetir pro Robson que eu já te falei, Lívia. Robson, o que a gente vai fazer? Eu postei para vocês um vídeo analisando a questão da morte, tanto na Menina que Roubava Livros, quanto no Menino do Pijama Listrado, que são romances que eu já comentei com vocês na aula passada. Então, essa parte de análise da literatura, eu vou deixar naquele vídeo, tá? No YouTube, eu coloquei o link dele no grupo, e no Classroom de vocês está o vídeo como arquivo, tá? Eu já mandei, acabei de mandar, Iago no Grind. Eu vi um negócio aqui, vi uma mensagem que não era pra ter isso, mas enfim. Bom, eu acho que não vai ter mais ninguém, só vocês dois, então vamos começar. Por que eu peguei esses 2 livros? Primeiro porque não só tem um livro favorito meu, que é A Menina que Roubava Livros, mas eu acho que são livros que falam muito para nossa sociedade. A gente tem uma menina que rouba livros durante uma Segunda Guerra, que queima livros, que queima o conhecimento. Do outro lado, a gente tem um menino brincando com um judeu, que está condenado à morte desde o começo do filme, simplesmente por ser judeu. Então, esse filme fala de preconceitos e de questões contra o conhecimento que eu combato, assim, essencialmente. Não só o preconceito, mas todo tipo de ignorância em relação a coisas que já foram pré-estabelecidas. Existem estudos em N áreas, inclusive a gente falou sobre sexualidade no grupo, porque não lembro quem me fez uma pergunta sobre a minha opinião com relação aos artigos neutros, né? E eu falei que quem foi Lucas? Isso. Eu falei que era uma pergunta difícil para mim. Porque eu tinha a minha posição, mas apesar de eu fazer parte da comunidade LGBTQIA+, eu não sou trans. E também não sou não binário. Então, eu falar sobre isso é como se eu estivesse tomando o microfone da boca de alguém que é não binário e trans e falando sobre essa pessoa sem deixar ela falar. Então, assim, eu coloquei vídeos para vocês de pessoas trans não binárias falando sobre isso. E eu dei a minha opinião como linguista. Então, primeiro eu deixei elas falarem, aí eu dei a minha opinião como linguista. Enfim, e, além disso, a gente vai pegar esses 2 livros e vai pegar orações desses livros para tentar entender como essas orações estão se concatenando, estão se juntando. Beleza? Beleza. Então tá, vamos começar pelas... Eu mandei perguntas para vocês. Vocês conseguem... eu preciso postar a minha tela para vocês. Só um segundo. Eu vou apresentar a minha tela. Aí vocês me falam se vocês estão vendo a tela ou não. Vocês estão vendo a minha tela? Meu Word? Sim. Tá bom, vamos lá. Ó, eu peguei períodos da menina que roubava livros, tá? No período, se preocupa você, insisto, não tenha medo, sou tudo menos injusta. É a morte falando, tá? Ela tá se apresentando. É muito legal, eu acho muito interessante, porque o começo do livro já é a morte falando e ela é muito, eu diria que um pouco sádica. Porque o primeiro capítulo se chama Morte e Chocolate. Porque tinha alguém no trem comendo chocolate, eu não lembro direito. E ela tá falando de vendo essa pessoa comendo chocolate e ela se apresenta.
E numa das frases que ela usa para se apresentar é essa. Se preocupa você? Insisto, não tenha medo, sou tudo menos injusta. O que a gente tem aqui? Ó, eu peguei várias frases, eu simplesmente coloquei umas do lado das outras. Vocês estão vendo que aqui eu não tenho nenhuma conjunção? Eu não tenho nenhum porquê aqui. Eu não tenho nenhum pra quê, eu não tenho nenhum quando, eu não tenho nenhum e, eu não tenho nenhum mas. Eu simplesmente tenho orações, ó, um verbo, uma oração. Outro verbo, outra oração. Outro verbo, outra oração. Outro verbo, outra oração. Então, se eu fosse separar, eu vou colocar em barras, tá? Vou grifar aqui. Primeiro verbo. Eu tenho uma oração aqui. Isso preocupa você? Tudo bem até aí? Sim. Outro verbo, vou grifar aqui. Outra oração. Outro verbo. Opa, desculpa. Outra oração. Mais um verbo aqui. Mais uma oração. Então, eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4 verbos, 4 orações postas uma do lado das outras. Eu não tenho conjunções coordenando, subordinando-as. Claro que elas estão coordenadas, porque elas estão no mesmo nível. Porque, olha, elas podem existir separadamente, elas fazem sentido sozinhas. Se preocupa você? Faz sentido. Insisto, faz sentido. Não tenha medo, faz sentido. Sou tudo menos injusta? Poderia existir sozinha. Então, todas estão no mesmo nível. Mas eu não tenho um coordenador explícito, eu não tenho uma conjunção. Por isso, elas estão ligadas por justaposição. Deu para entender? Sim. Deixa eu voltar para o Robson aqui. Robson, deu para entender? Escreve para mim, por favor. Ah, ok. Então, vou voltar para lá. Bom, 2. Eu poderia me apresentar apropriadamente, mas na verdade isso não é necessário. Ainda é a morte falando. Temos o que você vai fazer. Eu já dividi os períodos para vocês. Um verbo, um período. Outro verbo, outro período. Outro verbo, outro período. Ok, vamos lá. O que eu tenho daqui para cá? Eu poderia me apresentar apropriadamente. Eu vou pro PowerPoint agora, porque eu preciso que vocês imaginem isso, que esteja claro na cabeça de vocês. Lembra da árvore que vocês odeiam, mas eu amo? Por que eu falei da árvore para vocês? Para a hora que chegasse aqui, ó, em orações subordinadas, para fazer sentido. Se meu computador ajudar, ok, foi. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 verbos. Eu poderia e me apresentar apropriadamente. Vou aumentar a letra aqui porque vocês não estão vendo nada. Isso. Melhora. Eu poderia. Não faz sentido sozinha essa frase, eu poderia. Certo? Porque ela precisa de um complemento. Porque o verbo aqui ele é transitivo. Ele precisa transitar até um objeto que o complemente. Tudo bem? Sim. Qual vai ser esse objeto? A oração inteira. É por isso que essa oração inteira ela recebe o nome de objetiva. Porque eu tenho uma oração no lugar de um objeto direto. Lembram que eu colocava aqui um objeto direto? Eu tenho esse eu, fica aqui embaixo. Vou aumentar também essa letra, porque eu não sei por que diminuiu desse jeito. E aí eu tenho uma ligação aqui do sujeito com o verbo. Por favor, gente, desculpa, meu computador tá muito lerdo, eu não sei por quê. Eu tenho uma ligação do sujeito com o verbo aqui, tá? E eu tenho, além disso, uma ligação do verbo com a frase. Iago, como é que você sabe que esse é o verbo principal e não esse? Como é que eu sei? Aí vai a semântica. Eu sei que é esse verbo que está pedindo um complemento. Se é ele que está pedindo um complemento, é ele que fica em cima. Lembram de quando eu falava para vocês, é o verbo que fica em cima porque ele que pede o complemento? Serve para justamente isso aqui. Por que essa oração recebe o nome de subordinada? Porque ela está ordenada abaixo de um outro verbo. E por que ela é subordinada objetiva direta? Porque ela funciona como objeto direto. Ó, o trânsito desse verbo, esse verbo está andando. Olha aqui. A flecha, na verdade, é o contrário. Esse verbo poderia estar andando até aqui embaixo. Ele está transitando até um objeto para se complementar. Como não tem preposição nenhuma aqui, esse trânsito é direto. O verbo é transitivo direto e isso aqui tudo é um objeto direto.
Só que é uma oração. Então é uma oração objetiva direta. Tudo bem? Sim. Então, o que eu quero que vocês já comecem desde agora a ter em mente é que os nomes não são decoreba. Não é para vocês decorarem rótulos. Vocês percebem que eu fiz uma análise primeiro para depois colocar o nome. O nome é uma síntese de uma análise. Ele não é uma decoreba que eu enfio. Olha, essa oração é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Decore. Não. Eu sei que ela é subordinada porque ela está ordenada abaixo. E como eu sei? Porque esse verbo aqui está pedindo um complemento. Não é esse. Me apresentar apropriadamente também não faria sentido sozinho. Nenhuma delas faria sentido sozinho. E essa aqui precisa de um complemento. Esse verbo está pedindo um complemento, que é esse objeto. Ok? E por que é um substantivo? A gente vai ver que é um substantivo. Ela é substantiva porque está no lugar de um substantivo. Em vez dessa oração inteira aqui, eu poderia colocar um substantivo qualquer. Eu poderia isso. Eu poderia alguma coisa. Substantivos não são nomes de coisas? Vocês lembram disso? Sim. E se eu poderia substituir a oração inteira por alguma coisa, então ela está no lugar de um substantivo. Ela está no lugar de um nome. Certo? Certo. Ou seja, ela é substantiva. Como ela está abaixo, ela é subordinada ou substantiva. Quer dizer, como ela está abaixo, é subordinada. Está no lugar do substantivo, substantiva. Faz a função de objeto direto, objetiva direta. Portanto, é uma oração subordinada, ordenada abaixo. Substantiva está no lugar de um substantivo, objetiva direta, porque toda ela é o objeto direto do verbo da principal que está em cima. Ficou claro? Sim. A árvore ajudou vocês a entenderem o porquê do subordinada? Sim. Em vez de ser só um rótulo, ela é subordinada porque ela literalmente está embaixo. Ela está subordinada, ok? Então, num primeiro momento, eu tenho isso aqui. Só que a pergunta vai além. Além disso aqui, a tudo isso, a todo esse período aqui que eu vou agora diminuir, a tudo isso aqui, pegou só uma parte. A tudo isso, eu acho que eu não consigo diminuir. Nossa senhora, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. A toda essa parte, vou tentar diminuir o verbo aqui, e eu coloco as coisas tudo de novo. Eu tenho uma outra parte colocada. Eu tenho, de um lado, vamos revisar. Eu tenho o sujeito eu, tá? Aqui que é dependente do verbo. E eu tenho o complemento objeto direto, dependendo desse verbo. Isso é uma oração. Agora, ligado a esse período, eu tenho essa oração aqui, ó. Mas, na verdade, isso não é necessário. Lembrem que eu falei para vocês que as conjunções e as preposições ficam em cima na árvore, porque elas que estão coordenando as coisas. Isso aqui é uma conjunção. O que vai acontecer, então? Eu vou ter um mas aqui em cima. Isso. E é esse mas que possibilita a ligação, vejam se vocês entendem, dessa oração aqui que começa com o poderia, com a outra oração que o mas introduz. Que é, na verdade, isso não é necessário. E aí, isso aqui fica do outro lado. E aqui eu tenho, num período, nesse período grandão aqui, ó. Vamos voltar para o Word. Em todo esse período, o que eu tenho? Eu tenho duas orações coordenadas entre si pelo mas. Deixa eu abaixar isso aqui, porque não parece que elas estão no mesmo nível. Pronto, elas têm o mesmo nível. Melhorou. Então, eu tenho tanto poderia quanto, na verdade, isso não é necessário, coordenadas pelo mas. E aí, dentro dessa aqui, eu tenho uma oração subordinada. Ok? Ok. Eu acho que, ao mesmo tempo que é complexo, eu acho que fica claro e nítido a diferença entre subordinação aqui e coordenação aqui. Ó, mesmo nível. Elas estão literalmente coordenadas pelo mas, colocadas no mesmo nível. Só que não é uma justaposição, porque eu tenho uma conjunção. Essa oração é sindética.
tem um síndeto, tem uma conjunção. E dentro dessa oração aqui, eu tenho uma subordinada. Seria, se a gente voltasse no Word, seria como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou voltar nos tijolinhos, tá? Vou apagar isso aqui. Vamos voltar nos tijolinhos. Eu tenho esse período maior. Dentro desse período maior, o que eu tenho? Eu tenho uma primeira oração, que eu vou colocar em vermelho, e uma segunda oração, tá? Que é essa aqui que eu vou colocar em verde. Só que, e essas duas orações, pelo mas, elas estão coordenadas. O mas, ele não nega isso aqui, que ela poderia se apresentar. O mas quebra a uma expectativa que é gerada por essa oração. Quando você fala, eu poderia me apresentar apropriadamente, você gera a expectativa que você vai se apresentar apropriadamente. E é essa expectativa que é quebrada aqui. Porque isso não é necessário. O mas não nega o que vem antes, tá? De qualquer modo, eu tenho o mas aqui como conjunção, coordenando isso aqui com isso aqui. Tudo bem por enquanto? Sim. Robson, tudo bem? Mais ou menos, Robson. Cadê você? Deixa eu ver, vou voltar aqui. Tudo bem? Ok. Então vou voltar lá. E aqui dentro desse vermelho, eu tenho uma divisão maior, porque eu tenho dois verbos aqui. Poderia me apresentar. Você pode considerar isso aqui como uma coisa só, tá? Existe essa possibilidade de análise sintática, que o poderia aqui tá só como aspecto do verbo. Mas eu não concordo com ela, tá? Eu acho que ainda aqui a gente tem uma outra coisa. Aqui ainda é uma subordinação, tá? Eu ainda acho que isso aqui é uma outra coisa e não tá junto desse verbo. Eu acho que isso aqui é diferente de coisas como, por exemplo, estou fazendo, porque estou fazendo é um verbo só. Você só tem um verbo fazer. Agora aqui eu acho que são coisas diferentes. Tudo bem? Sim. Ou seja, o que a gente tem então? Eu tenho primeiro uma oração subordinada aqui e depois uma coordenada. Ou seja, a alternativa A. Claro que a depender, por exemplo, se eu grifasse o mas aqui primeiro, seria uma coordenada e uma subordinada. Mas o intuito foi seguindo mesmo. Essa oração, depois essa oração. Então, aqui eu tenho uma subordinada a esse verbo e tudo isso aqui está coordenado a uma outra oração. Ou seja, a correta também é a A. Tudo bem, gente? Deu para entender? Beleza, Robson? Muito difícil? É muito difícil. Isso ou dá para entender, gente? Dá para entender. Com a árvore fica mais fácil? Ou a árvore Sim. dificulta ainda mais? Eu acho que isso Não, acho que com a árvore fica bem mais fácil para poder entender. Porque fica visual, né? Não é uma coisa que eu só tô falando no abstrato. Vocês veem aqui o que eu tô falando. Tá? Posso ir para 3, então? Sim. Vamos lá. No período, a família do garoto era composta por 4 integrantes. Isso aqui já é do garoto do pijama listrado. Eu postei um resumo do livro para vocês. Por favor, leiam depois. Tá? É só para vocês conhecerem a obra. Quantos verbos eu tenho aqui? A família do garoto era composta. Só tem um verbo. Certo? Se eu só tenho um verbo, quantas orações eu tenho? Uma só. Porque a quantidade de verbos é a quantidade de orações. Se eu só tenho um verbo, o período é simples. Nossa, eu coloquei tudo como alternativa correta a A. Olha que preguiça. Deu para entender por que é um período simples? É diferente disso aqui, ó. Isso é um período composto. Porque ele é composto por 1, 2, 3 orações. É diferente disso aqui. Isso é um período composto. Porque é composto por 1, 2, 3, 4 orações. Entenderam a diferença entre período simples e período composto? Sim. A 4 é um pouco mais difícil. Vamos lá. Qual é a diferença entre as orações? A narrativa começa quando o pai do Bruno, um oficial nazista, é transferido e a família deixa para trás a casa enorme onde vivia em Berlim e rumo ao campo. E a casa nova, menor com 3 andares, ficava isolada num lugar vazio e desabitado, teoricamente situada em Auschwitz. Embora o nome Auschwitz jamais seja citado ao longo do texto. O que eu quero que vocês me respondam é qual é a diferença de união
de concatenação, de colocação dessa oração em relação ao período que ela está inserida e dessa aqui. É das que estão grifadas. Claro que dentro dos períodos em que elas estão, tem um monte de outras orações. Ó, um verbo, outro verbo. Então aqui eu tenho uma oração que vai ser temporal, depois a gente vai ver isso. Isso é uma oração subordinada temporal, que indica o tempo em que aconteceu, em que a narrativa começa, mas não é isso que eu estou focando. O que eu quero que vocês foquem. Tá, eu tenho a narrativa quando o pai do Bruno, oficial nazista, é transferido. Vamos para a árvore? Vamos para a árvore. Porque eu acho que fica mais fácil. Eu tenho isso aqui. Isso faz sentido sozinho? É transferido para algum lugar, tá? Imaginem que esse lugar foi dito, porque isso aqui vai pedir um lugar. Vamos colocar para a Alemanha, tá? Esse lugar está dito no texto. Isso faz sentido sozinho? Faz sentido essa oração? A narrativa começa quando o pai de Bruno, oficial nazista, é transferido para a Alemanha? Sim. Sim, faz. Ó, tudo bem que aqui dentro eu vou ter uma oração subordinada, isso é um advérbio. Adverbial temporal, porque tem uma circunstância de tempo aqui. Mas a gente não está focando isso. A gente está focando que esse período inteiro tem uma outra coisa sendo adicionada a ele, que é isso aqui, ó. A família... Vamos lá. A família deixa para trás a casa enorme onde vivia. E dentro desse período inteiro, eu tenho uma outra coisa. Aqui eu vou ter uma oração que a gente vai chamar de adjetiva. Porque, ó, onde vivia. Mas deixa para lá. A gente vai analisar só os períodos maiores entre si. A família deixa para trás a casa enorme onde vivia faz sentido sozinho? Faz ou não? Sim. Se os dois fazem sentido sozinho, vocês concordam que eu tenho o em cima coordenando os dois, colocando eles no mesmo nível de sentido? É exatamente isso que eu tenho aqui, nesse período. Ok? E dentro desse período aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Não se preocupem com esse nome. A gente vai chegar lá, tá? Por que ela é adverbial? Isso aqui é uma circunstância em relação a esse verbo. Que explica o quê? O tempo em que esse verbo acontece. Por isso que é adverbial, circunstancial, temporal. E aqui dentro, a gente tem uma oração adjetiva, subordinada adjetiva. Porque, ó, ela tá no lugar do enorme. A casa é como se eu dissesse, a casa é enorme e bonita. Eu poderia dizer isso. Bonita, esse espaço aqui que está sendo preenchido por essa oração, bonita não é um adjetivo? Sim. Isso aqui é um adjetivo. Está ordenado abaixo. Oração subordinada, ordenada abaixo, adjetivo. Os nomes são claros. Mas, de qualquer maneira, a gente está focando no período grandão. Período grandão, os dois são coordenados por esse E. Esse período inteiro aqui é assindético. O que é isso? Não tem o síndeto, não tem essa conjunção. Isso que é assindético. Esse período aqui é sindético, porque tem o síndeto. Síndeto é conjunção. Beleza? Beleza. Deixa eu só ver se tem alguém, só um minuto, alguém me chamando no grupo de vocês. Ou se é alguma mensagem aleatória do WhatsApp. Não tem ninguém do grupo de vocês me chamando. Vamos para a segunda, então, para ver se elas são iguais, tá? Eu vou para o segundo período. A casa nova, menor com 3 andares, ficava isolada num lugar vazio e desabitado, teoricamente situado em Auschwitz. Isso é um período. Deixa eu já duplicar isso aqui, que fica mais fácil. Isso aqui é um período, ok? E dentro dele eu vou ter outras coisas, outras orações, mas eu não estou vendo isso agora. Eu só estou vendo esse período. Beleza? Esse período grandão. Porque eu quero que vocês, num primeiro momento, vejam a diferença entre o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada. Aí depois a gente entra dentro dos períodos para ver todas essas colocações. Eu particularmente acho lindo. Gente, não é lindo isso aqui? Ó, eu tenho 2 períodos coordenados. E dentro desse período eu tenho uma subordinação ainda.
E aqui eu tenho outra subordinação em relação à casa. É a mesma coisa que aqui, ó. Isso aqui não é muito bonito? E a gente faz isso sem perceber. Não é que o português é difícil, o português é complexo, como qualquer língua humana natural. O que eu estou dando para vocês é a capacidade de pensar sobre a própria língua, tá? De qualquer modo, eu tenho esse período, e aí eu tenho outro aqui, ó. Embora o nome Auschwitz jamais seja citado ao longo do texto. Primeira coisa, tudo isso aqui faz sentido sozinho? A casa nova, menor, com 3 andares, ficava isolada num lugar vazio e desabitado, teoricamente situado em Auschwitz. Isso tem cabimento? Está sintaticamente completo? Eu tenho sujeito, verbo, predicado? Falta alguma coisa? Falta alguma coisa nesse período? Pessoas? A Lívia caiu? Ah, não. A Lívia tá aqui ainda, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que a Lívia caiu. Robson, faz sentido esse período sozinho ou não? Escreve para mim, por favor. Faz sentido sozinho. Se ele faz sentido sozinho, ele fica em cima. Eu vou tentar falar com a Lívia, só um minuto. Vou chamar ela para ela voltar para a aula. Porque ela caiu. Peraí. Não tem o número da Lívia? Ai, não tenho, que pena. Bom, enfim, tá. Se ele faz sentido sozinho, ele fica em cima. Ele é principal. Agora vamos pro outro. Aqui, ó. Embora o nome Auschwitz jamais seja citado no texto. Quando eu tenho uma coisa, embora o nome Auschwitz jamais seja citado no texto, isso aqui tem cabimento sozinho? Embora o nome Auschwitz jamais seja citado no texto, alguém vai falar só esse período sozinho? Alguém vai falar isso sozinho, Robson? O que você acha? Sem outra coisa? Não. Se não vai falar isso sozinho, isso está embaixo. Está dependendo. Se está embaixo, é dependente. Se está embaixo, é subordinado. Então aqui eu tenho uma oração subordinada. Qual é a diferença entre esse período? Só um minuto, por favor. Entre esse período e esse período. Aqui eu tenho dois períodos coordenados. Aqui eu tenho um período subordinado a algo que é principal. Porque isso aqui não existe se não existir essa oração de cima. Agora, isso aqui existe sem existir isso. Deu para entender, apesar do barulho absurdo? Deu para entender? Alguma dúvida? Deu para entender o que é a justaposição, que é uma coordenação sem síndeto, sem conjunção, e que eu tenho coordenações na língua e subordinações. Coordenações são orações que eu coloco uma do lado da outra, seja por uma conjunção ou não. Quando eu tenho a conjunção, uma oração vai ser assindética, ponto, a outra é sindética alguma coisa. A gente vai chegar lá, tá? Mas só para introduzir então, ó. Essa oração é assindética. Não tem o síndeto, não tem essa conjunção. Eu tenho esse E a partir dessa oração. Essa oração é oração sindética, coordenada sindética, aditiva, porque está somando. Os nomes completos a gente vai ver mais para frente. Mas deu para entender a diferença entre o que é uma coordenação mesmo nível, uma subordinação nível abaixo? A gente precisa tanto da sintaxe quanto da semântica. Primeiro de tudo, da sintaxe para saber se falta alguma coisa. Aqui, ó, nesse poderia, faltava um objeto direto. Então, essa oração complementa esse verbo. Agora, aqui não faltava nada, mas essa oração não faz sentido sozinha. Essa é um adjunto dessa. Eu não posso tirar essa oração de cima, senão ela não existe. Tá? Então, para subordinação, ou eu vou ter um complemento ou um adjunto. O complemento é exigido pelo verbo, o adjunto não. E é aí que estão as diferenças. As orações que funcionam como complemento, elas são as substantivas, ou a adjetiva restritiva. As orações que funcionam como adjunto são as adverbiais ou a adjetiva explicativa. A gente chega lá. O intuito da minha aula hoje foi explicitar a diferença entre coordenação e subordinação.
e falar para vocês que entre as coordenadas eu posso coordenar períodos e orações só colocando um do lado do outro, ou colocando uma chavinha aqui em cima e pendurar as duas coisas, sendo essa chavinha uma conjunção. Beleza, Robson? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Então tá. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou te colocar outro positivo lá, vou colocar outro positivo para a Lívia. Depois eu aviso ela, não sei o que aconteceu. Vou tentar subir isso. Se deu tudo certo, eu consegui gravar. Imagina, eu vou subir esse vídeo pro YouTube. Depois eu mando o link dele no grupo de vocês, tá bom? Beijo, um abraço, um aperto de mão, boa tarde, bom resto de semana, bom final de semana para você, Robson.